Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre o compensador de retração da Chimical Edile Dry D1NG. Você sabe como fazer um concreto sem fissuras? Depois da vinheta eu te mostro. Veja bem, antes de começarmos a falar do Dry D1NG e como a gente consegue construir concreto com muito menos fissuras ou até sem fissuras, é importante a gente entender por que o concreto fissura. Então veja, o concreto fissura por quê? O concreto recém-colocado desenvolve tensões de tração à medida que as diferentes temperaturas e teor de umidade se desenvolvem na sua secagem. Então veja, hoje em dia o nosso cimento ele tem muito mais silicato tricálcico do que dicálcico. Ou seja, como o silicato tricálcico tem maior calor de hidratação, então ocorre o quê? Uma maior diferença. Esse calor cresce muito nos concretos de hoje. Então, se a gente continua construindo da mesma forma, curando a mesma quantidade, a gente vai ter muito mais fissuras que tinha antigamente. Então, a gente tem que entender que nós precisamos lançar mão de atitudes, de cura mais precoce, durante mais tempo, e também auxiliar o nosso concreto com produtos que possam também ajudá-lo a não ter tanta fissura. Então, veja, quando a restrição da retração faz com que as tensões sejam aliviadas pela fissuração. Então nós temos as paredes, nós temos a armação, nós temos diversas situações, diferenças de níveis, então nós temos diversas situações onde você pode ocorrer restrição a essa retração. Se o concreto retraísse sem nenhuma restrição, ele não teria fissura, porque ele simplesmente diminuiria o volume. Então, o que acontece é que isso não ocorre porque o concreto tem as restrições. O pavimento é a restrição do próprio solo, o atrito. Às vezes você tem tem pessoas que não fazem uma regularização perfeita da base, então você tem irregularidades que travam o concreto. Então, na hora que ele retrai, ele começa a fissurar. Então, veja, falando em fissuras, em retração, nós sabemos que os piores casos são pavimentos e lajes. Por quê? Porque ele tem uma grande área em relação à pequena espessura. Então você tem essa evaporação da água, faz com que ele sofra muito mais do que as outras estruturas. Não que as outras estruturas também não tenham fissuras, mas pavimento e laje, se a gente consegue resolver o problema das fissuras de pavimento e laje, a gente consegue resolver de qualquer estrutura, porque a gente está pegando a situação mais crítica. Então veja, à medida que a superfície do concreto seca, a água evapora dos espaços entre as partículas. À medida que essa água se dissipa, as partículas se aproximam, resultando na retração do concreto. Então, essas partículas vão se aproximando, resultando na retração. Como a superfície de uma laje de concreto ou pavimento está exposta ao ar, mas o concreto subjacente não, então você tem uma pouca espessura, então você tem aquela camada superficial que está aqui em contato com o meio ambiente. E a parte interna não. Então, o concreto próximo à superfície seca e contrai a uma taxa diferente daquela do concreto subjacente, ou seja, do concreto abaixo dela. O concreto subjacente atua com uma restrição à retração, resultando em fissuras na camada superficial. E muitas vezes a gente vê não só fissuras, como aqueles famosos empenamentos. Então, você tem um custo muito maior para tratar fissuras e empenamentos. Então, veja que a gente tem que entender que se a gente tem uma solução para pavimentos e para laje, como eu já falei, nós temos para todas as nossas estruturas. Porque se você tem uma condição de utilizar um produto que ele vá lá e resolva o problema de laje e pavimento, então os outros vai ser muito mais simples. Concorda? Então veja, quais são as fissuras do concreto? Fissura de retração plástica. A água da superfície do concreto evapora mais rápido que a umidade pode migrar do concreto subjacente para substituí-la. É aquele sistema, você lança o concreto. Se você, por acaso, a depender das condições climáticas do meio ambiente, você não curar em 24 horas, você pode perder até 33% da resistência do seu concreto superficial. Então veja que se você perde a resistência desse concreto superficial em uma laje onde você vai botar cerâmica, alguma coisa desse tipo, você tem uma superfície superior com deficiência. Não adianta o seu concreto lá no laboratório estar com 30, 40 MPa. Se você perde 33%, você não vai ter aquilo. E lembre-se que você tem ainda o adensamento, tem vários pontos que você pode perder qualidade nesse seu concreto. Retração química. O volume do concreto é diminuído devido à formação de substâncias que apresentam volume reduzido quando comparado ao cimento e à água. Ou seja, quando você joga água e cimento, eles têm um volume. Mas quando eles formam os produtos de hidratação do cimento, eles diminuem, eles são menores do que o volume dos dois somados para obtê-los.
como, por exemplo, hidróxido de cálcio e o silicato de cálcio hidratado. Então, esses produtos ele têm menor volume do que a água e os componentes de cimento que utilizou para executar. Então, você fatalmente tem uma redução deste volume. Retração hidráulica. Diminuição do volume é provocada pela perda de água do concreto em estado sólido, né? Então, você percebe que o concreto quando ele já está duro, vamos dizer assim, continua perdendo água. E quando ele continua perdendo água, ele continua a retrair. Tá? Então, é um processo que a gente tem que ter cuidado, por isso que a cura é tão importante. Retração térmica. O calor de hidratação do cimento faz com que o concreto fique quente, promovendo sua expansão. Quando ele esfria, encolhe. É aquilo que eu falei sobre o concreto da gente estar com um calor de hidratação bem maior. E a depender das condições, temperatura ambiente e tudo mais, a gente pode fazer com que o concreto tenha um calor muito grande e às vezes, né, nos blocos e em situações de maiores volumes, você ter o quê? A não formação da etringita, né, que se o concreto superar 70 ou 80 graus, e você depois pode ter etringita tardia caso a água entre nesse seu concreto. Agora vamos ver o seguinte, vamos entender então, já que a gente entendeu que o concreto fissura e que tem todas essas fissuras, né, no seu concreto, então vamos entender como funciona o dry. Veja, o dry, como a gente sabe, ele é um óxido de cálcio. Mas às vezes quando a gente fala no óxido de cálcio, a gente pensa logo na cal, né, na cal livre. Só que são processos de fabricação diferentes, né? A cal você fabrica num forno vertical e numa temperatura baixa, né, de 850 graus, e você tem aquela cal que você usa normalmente. Quando você hidratar, ela vai se transformar em hidróxido de cálcio, vai expandir, só que de forma descontrolada e imediata. Não é isso que a gente precisa para o nosso concreto, para que a gente possa combater as fissuras do concreto. Então, como é que o Dry D1NG é feito? Ele é feito naqueles mesmos fornos de cimento, ou seja, aquele forno inclinado, onde você tem o queimador e a chama que vai proporcionar o calor necessário para você fazer todo o processo de formação dessa cal super calcinada. Ou seja, quando você lança o calcário na entrada, com granulometria apropriada, você tem o quê? Com um forno de 1600 graus Celsius. Veja aqui no cal virgem, né, aquela cal tradicional, é com 850 graus. Aqui já é 1600 graus centígrados. E você tem toda a técnica para executar o processo, porque a velocidade de giro faz com que o quê? A velocidade de rotação determina o tempo que esse calcário vai permanecer dentro do forno. E com toda essa granulometria apropriada e com essa velocidade que gera aquele tempo que ele vai ficar no forno, que ele vai rodando, ele vai descendo, quando ele sair, ele vai estar super calcinado e com a densidade de 313 gramas por centímetro cúbico. Então, uma alta densidade. Então, depois que ele sai do processo de fabricação, ele vai para aquela moinho de bolas, onde você vai triturar e sair o produto final, onde no Dry D1NG, você tem o quê? Você tem curva granulométrica com abaixo de 300 micrômetros. Então você tem diversas espessuras que vai diminuindo o tamanho para que você tenha uma curva granulométrica que você possa atender todas as fases da retração do concreto, desde a plástica, a triade de secagem, a autógena, todas elas, ok? Vamos lá. Então veja, aí isso gera uma propriedade importante, né? As propriedades importantes. Primeiro, o dry retém água. E segundo, ele expande quando hidratado. Ou seja, quando ele retém água, ele facilita, reduz a evaporação, e quando ele faz a expansão, ele compensa a retração. Então o dry, ele não afeta o slump do concreto, muito pelo contrário, se você botar uma quantidade de dry, ele até rebaixa mais, aumenta esse slump, podendo até você economizar com cimento, com água, para você ter um concreto com a mesma resistência do que você tinha e com o mesmo slump você pode até reduzir a quantidade de água desse seu concreto e, consequentemente, reduzir a quantidade de cimento. Vamos lá. Como é o funcionamento? Quando o Dry D1NG é hidratado, ele forma hidróxido de cálcio. Nós sabemos que o hidróxido de cálcio expande. Então, esse é o processo, é um tipo G, ou seja, ele utiliza a formação do hidróxido de cálcio para provocar a expansão do seu concreto, tá? Devido à alta densidade do Dry D1NG, a molécula de água penetra muito devagar no interior de suas partículas, possibilitando o controle do tempo de expansão que irá compensar a retração do concreto ou argamassa.
Então, essa densidade faz com que não seja aquela coisa tão imediata como o óxido de cálcio comum. Você tem um processo que ele vai expandindo ao longo do tempo, né? Das partículas menores para as maiores. Está aqui, né? A importância da curva granulométrica, cientificamente estudada, é que as menores partículas reagem nas primeiras horas, compensando suas expansões nas retrações plásticas do concreto, e as demais granulometrias em ordem crescente de tamanho vão expandindo ao longo do tempo, combatendo todas as outras reações que fazem parte da retração total do concreto. Então, todas aquelas retrações que eu falei, né, plástica, hidráulica, tem autógena, química, térmica, todas elas são combatidas com o Dry D1NG. Por isso que está se conseguindo construir pavimentos cada vez mais, panos maiores e sem as fissuras, tá? Então veja aqui o funcionamento do Dry. Então nós temos aqui um concreto com aditivo compensador de retração e um sem aditivo. Então o que acontece? Você vai vendo que com o Dry ele expande e vem descendo, e próximo aos 40 dias, claro que tudo isso aí é um gráfico só de referência, depende do consumo do Dry, depende do traço do concreto, depende de diversas situações. Quando você pensar em usar o Dry, claro, você consulta a Química Edile, né, que aí você consegue dados mais precisos para que você possa conseguir, quando você vai fazer principalmente panos maiores, não tradicionais. Tá? Mas se você tem um concreto e você jogar o Dry lá dentro, que ele não tem nenhum problema com os aditivos, você com certeza vai ter ganho de não ter as fissuras de retração nesse seu concreto. Ok? Vamos lá. Benefício extra. À medida que o concreto começa a curar, o mecanismo de expansão é ativado e o concreto curado começa a aderir à armadura. Então quando você lança o concreto, o concreto tradicional, que ele começa a retrair, você começa a soltar um pouco da armadura. E se você expande, se você gera uma expansão, você trava mais na armadura. Você tem uns confinamentos, então você trava. Então você faz com que o concreto fique mais agarrado, vamos dizer assim, à própria armadura. Como a resistência na armadura é muito maior, resulta no acúmulo de uma força de compressão do concreto. É como se fosse uma protensão, né? Então, só que é uma protensão química. Eita. Como o concreto permanece neste modo de compressão, as forças de tensão não se desenvolvem no concreto curado e a fissuração de retração por secagem é eliminada. Então é como se você tivesse o tempo todo comprimindo o seu concreto. Então, o que é que faz uma compressão sempre no seu concreto? Porque quando você coloca um concreto armado, a armadura ela é o quê? Ela fica lá esperando, enquanto o concreto entra em atividade, ela traciona. Mas quando você já comprime o seu concreto, é com a protensão. Então, como nós já falamos, o Dry D1NG ele promove o quê? Uma proteção química na sua estrutura. Então, a partir do ponto que você está pensando em combater as fissuras de retração, você ao mesmo tempo está dando uma proteção química do seu concreto que resolve o problema também das fissuras por secagem, né? Que é a hidráulica. Então você vê, outro benefício extra. Imagine que você está fazendo um pavimento, eu botei aqui 90 por 90 para facilitar, mas o tamanho que for. Então, tradicionalmente, você faz juntas a cada 5 metros no seu pavimento. Então, num concreto, numa laje de 90 por 90, né, você teria o quê? 3.060 metros de lineares de junta. Nesse mesmo concreto, você, claro, fazendo um estudo, um pano diferenciado de 30 por 30, você vai ter apenas 360 metros lineares de fissura, ou seja, você vai ter uma economia muito grande no tratamento das fissuras, você vai ter muito mais rápido que tratar, porque vai tratar apenas quase 10% apenas das juntas normais, e nós sabemos que o ponto mais fraco de um pavimento concreto são as juntas. Então, se você minimiza para quase 10% as juntas do seu pavimento, com certeza você vai eliminar pontos críticos que sempre são, normalmente, onde se inicia as patologias dos pavimentos industriais, de pavimento de concreto, desculpe. Então veja, tem outros efeitos colaterais benéficos, que é o aumento da densidade do concreto, né? Se você faz aquela compressão do seu concreto, você adensa mais o seu concreto. Maior resistência mecânica, podendo otimizar custos, aumento de 80% da impermeabilidade estável do seu concreto, não é um concreto que trabalhe, mas você aumenta naquele seu concreto estável a impermeabilidade em 80%. Excelente resistência a ataque químico, devido até ao aumento da densidade, e também a eliminação das fissuras, né? Se você elimina as fissuras, você elimina os pontos de entrada de água. E esse concreto totalmente comprimido, você minimiza bastante a entrada de água nesse concreto. Por isso que também ele reduz em 80% a impermeabilidade.
Reduz o consumo de cimento de 10% a 20%. Você veja que são coisas que não é a proposta do produto, mas mesmo assim ele consegue oferecer. Simplifica o processo de cura, não quer deixar de fazer cura, a cura é de suma importância, se curar desde o início o máximo possível. Melhor acabamento das quinas vivas, porque se você tem, como eu disse, você está na forma e ele expande, ele trava nas quinas, ele não retrai, né? Porque a tendência do concreto é retrair nas quinas, então ele vai ficar perfeito, então você não vai ter aquelas quinas quebradas. Fácil aplicações em centrais de concreto e na obra, né? Então você pode adicionar, se você for adicionar na concreteira, você vai botar na esteira, na parte dos agregados, né? E jogar ele lá dentro, e no caminhão betoneiro você vai colocar, lembrando que o saco dele não é hidrossolúvel, você vai colocar e bater bem. Isso é sempre bom, nessa parte de aplicação, você consultar o departamento da Química Edile, que ele vai poder lhe orientar perfeitamente como você vai usar esse seu concreto, ok? Vamos lá. Então é interessante, quando a gente fala de um produto que a gente diz que ele tem uma característica desse nível, ele tem que mostrar cases, para você ter certeza que isso ocorre. Então vamos lá. Aqui é um overlay de concreto com 5 a 6 centímetros de espessura, sobre laje pré-moldada de concreto. Então nós sabemos que se a laje que tem 10, 15, 20 centímetros sofre aquele problema da evaporação, você imagina um concreto com apenas 5, 6 centímetros. Então como é importante ele não perder essa água. Então aqui, eu não vou citar o lugar, mas você conversando com a química dele, ele vai poder passar para vocês todos esses locais que foram utilizados, tá? Então, um total de 3 andares, cada andar com 30 mil metros quadrados, então foram 90 mil metros quadrados. Consumo de dry de 12,5 kg por metro cúbico de concreto. Consumo de fibra, 5,5 metros cúbicos de concreto. Claro que o dry ele é sempre associado à fibra, tá? Nem sempre, mas esses grandes pavimentos, né, esses grandes panos, normalmente ele tem que ser associado à fibra, para quê? Quando ele também vai fazendo o processo de expansão, ele também vai travando nas próprias fibras, tá? Placa de 30 por 30 nesse caso, então em torno de 30 por 30 em média, então de 900 a 1.000 metros quadrados por pano. Então você vê aqui a execução, tá? Então você está vendo aqui no canto do pilar que normalmente tem aquela trinca, né, inclinada, perfeito, e as juntas praticamente, quase 8 meses com a placa de 1.000 metros quadrados sem nenhum movimento, ou seja, praticamente ela não abriu. Então você percebe que quem faz pavimento de concreto sabe o quanto ele sofre com essas juntas, porque você, com pouco tempo, você vai lá e 60 dias, 90 dias, você preenche essa junta, daqui a pouco você está com ou epóxi ou poliuretano soltando, aí você vai lá, limpa e faz novamente. Então com o dry você também não tem esse refazer das juntas, devido a ele não abrir tanto, tá? Aqui é um comparativo de uma grande loja de vendas por atacado, antes da utilização do dry e depois, ou seja, ele não utilizava o dry no pavimento e ele tinha uma situação deste nível, tá? Então você vê fissuras, o tempo todo com recuperação, e além do problema da fissura, a estética do piso é terrível e sempre tendo que parar corredores para de vez em quando fazer um tratamento nessas fissuras e até rachaduras nesse pavimento. Depois que ele usou o dry, ele começou a usar nas obras novas e resolveu refazer esse pavimento. Então quando ele refez esse pavimento, está lá perfeito, sem nenhuma fissura. Você vê que as juntas estão tranquilas e todo o pavimento agora ele tem um acabamento muito melhor, um brilho melhor e sem as fissuras. Aqui, acompanhamento ao longo dos anos do pavimento de outro grande atacadista construído em 26 de junho de 2019. Então veja, as placas de 14 por 13, com 10 kg de dry e espessura de 15 centímetros. Então está aí executando o pavimento, tá? A construção em 26 de 6 de 2019. Foi feita uma visita em 9 de 8 de 2019, eu estava na inauguração, né? Na inauguração foi lá olhar, totalmente perfeito, sem nenhuma fissura, sem nenhum problema, o concreto com bom acabamento, com grande brilho. Depois voltou lá, com 4 meses, né? 1 de outubro de 2019, continuava sem nenhuma fissura, com as juntas não abertas, você vê ali no pilar de concreto, sem aquelas fissuras de canto, e tudo perfeito como feito na original. Claro que tem os desgastes natural do piso. 7 meses depois, voltou lá e novamente, tudo perfeito, sem nenhuma fissura, as juntas todas tranquilas, sem esbocinamento, os pilares sem nenhuma fissura de quina. Voltou mais uma vez 4 anos depois, ou seja, agora dia 31 de março de 2023. E continua totalmente sem fissuras, ou seja, nenhuma patologia superficial, nenhuma fissura e ótimo brilho após 4 anos. Então,
Se você tem dúvida se realmente isso é verdade, é só você entrar em contato com a Química Edile. Nós vamos colocar todos os dados para contato dela aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, para que ela possa dizer quais são esses pavimentos na sua cidade, que com certeza, devido a esse grande atacadista estar em todo o Brasil, provavelmente na sua cidade tem um dele e utiliza, porque está no caderno de carro dela, utilizar o Dry D1NG, porque a partir desse ponto eles não tiveram mais problemas de patologia superficial no concreto e nem nas juntas do piso, ok? Então, o campo de aplicação do Dry. Primeiro, pavimentos overlay de concreto, como mostramos aqui. E, como eu disse, se a gente consegue resolver o problema das fissuras de pavimento e overlay de concreto, que tem aquele problema grande área por pouca espessura, a gente resolve de todos os nossos concretos. Então, a eliminação de fissuras de retração, aumento das dimensões das placas e redução da quantidade e abertura de juntas. 2. Pré-fabricados e pré-moldados de concreto. O aumento da resistência, redução do processo construtivo, impermeabilidade, aumento da modularidade, melhor acabamento e aumento da durabilidade de tubos, aduelas, pevos e todo tipo de artefato. Como eu falei, né? Você vai resolver todos esses problemas porque você vai ter esse concreto que ele vai travar na forma desses pré-moldados e pré-fabricados. Então, todas aquelas recuperações tradicionais, depois que você desforma, você praticamente elimina utilizando o Dry D1NG. Paredes de concreto. Aumento da resistência, eliminação das fissuras de retração, melhor acabamento e aumento da durabilidade. Aqui é interessante a gente mostrar algumas fotos. Aqui é uma parede de concreto, você percebe que nessa linha, daqui para baixo não tinha o Dry, daqui para cima tem o Dry. Então você percebe a diferença de acabamento, não apareceu mais fissuras. Então você vê que a utilização do Dry, principalmente assim, Minha Casa Minha Vida, né, onde é todo parede de concreto, você consegue reduzir bastante, não só as fissuras, como também você melhora o acabamento para você não ter aqueles processos de ter que ficar recuperando concreto aparente, tá? E aqui também você vê nessa parede de concreto que a quina fica perfeita. Por quê? Como eu já falei, você tem a forma, então ela vai ficar prensada e não vai retrair na quina. Então você vai ter não vai precisar daqueles acabamentos tradicionais quando você faz as paredes de concreto. Então você veja o ganho de qualidade que você tem nas outras estruturas que não seja apenas a pavimento e overlay de concreto. Tá? Então veja, com isso, com esse ganho de qualidade de concreto, pode ser feito em laje de supressão, laje de pavimentos, concretos e argamassas autonivelados e autoadensáveis, graus, ancoragem, reparos estruturais e tudo mais. Então você percebe que a utilização do Dry D1NG, ele não é feito apenas para pavimento. No pavimento, como eu já falei e vou repetir, é onde você, resolvendo o problema de fissuras de pavimento, você resolve qualquer outro tipo de material. Então é sempre bom você consultar para ver se você tem a possibilidade de colocar o Dry no seu concreto, independentemente de ser de pavimento, ou de parede de concreto, ou de artefatos pré-fabricados, porque você vai ganhar em qualidade, você vai ganhar em não precisar fazer reparos. Então você vai ganhar na sua laje, na sua estrutura do seu prédio, que você não vai ter aquelas famosas fissuras. Claro, como eu disse, você não pode subestimar a cura, você não pode subestimar o adensamento, você não pode subestimar a boa técnica de execução de uma estrutura de concreto armado, de uma peça de concreto armado, ok? Então veja, era isso que eu queria falar sobre o Dry. Se você tem alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o Dry, entre em contato com a Dry, com a Química Edile, que está aqui na descrição desse vídeo, e você vai ter a satisfação de ter a sua estrutura sem fissuras, ok? Então, eu aguardo você no próximo vídeo. Um abraço.